A arqueologia cada dia nos surpreende. É uma matéria que eu amo. E os escavadores estão empenhados a fazer o seu trabalho, porque eles têm certeza de que mais achados extraordinários virão por aí. Mas nós não precisamos ser um escavador para ter essa certeza. É óbvio, quanto mais se escava, mais se descobre. Neste vídeo você verá achados impressionantes que têm deixado arqueólogos carecas com o cabelo em pé. Um complexo de ruínas de mais de 1500 anos, mostrando inscrições bíblicas nas paredes, foi encontrado por arqueólogos franceses e noruegueses, próximo a Casre, não sei se o nome é esse, Q-A-S-R, Casre Lagos, no Egito. A região fica nas cercanias do oásis egípcio de Baharia. E as escavações revelaram que as ruínas que foram descobertas compreendem 6 setores e de 3 igrejas. 6 setores de 3 igrejas. E cláusulas cristãs onde viviam, rezavam e se alimentavam monges entre os séculos 4 e 6 depois da Era Comum. A descoberta aconteceu originalmente em 2020, mas só foi anunciada recentemente pelo Ministério Egípcio das Antiguidades. Este local é formado por variadas edificações de basalto, tijolos de barro e rocha, e revela os bastidores da vida monástica do passado. Como você pode ver aí na foto, são inscrições feitas em grego, tá? Em tintas amareladas, e que foram conservadas aí durante séculos, descoberta em 2020 e agora foi revelada. Então as paredes do complexo ostentam grafites, né? Ele foi grafitado ali, e símbolos com conotações coptas, que é cristãs egípcias, conotações coptas da época. Não é só aquela parede não, são 19 ambientes esculpidos em pedra e uma igreja que ainda mantém sua estrutura acoplada a 2 espaços oblongos esculpidos em pedra, com paredes mostrando escrituras em tinta amarela que incluem trechos bíblicos em grego. Isso aí reflete a natureza da vida monástica, são as inscrições que estão lá, reflete a natureza da vida daquela época, a vida monástica daquela época, daquela região, apontando a presença dos monges na região desde o século V antes da Era Comum. Um setor das ruínas mostra, além da igreja, um salão de jantar, fontes da residência dos monges e uma série de quartos. Esta descoberta é muito importante para mostrar o planejamento dos edifícios e a compreensão da formação das primeiras congregações monásticas no Egito e na região. Então tá aí o complexo, a foto dele aí, eu estou passando aqui para vocês verem. Tá? Isso aqui é um complexo, é uma coisa para a época, uma coisa muito bem feita, muito bem dividida, são 19 ambientes. Então é uma descoberta importantíssima para
compreender como funcionavam as coisas naquela época. Isso aqui é um edifício, tá? Da época. Neste complexo de ruínas também foram encontrados objetos diversos, como peças de cerâmica também cobertas de escritos gregos e até mesmo textos antigos na língua grega. Durante este período, o Egito se encontrava ocupado e vivendo sob o chamado monaquismo cristão, num período que permaneceu até cerca de 357 depois da Era Comum, quando outras ramificações religiosas surgiram na região. Muito legal, né? Essa descoberta, muito importante para entender. Então vai se seguir outros estudos, aí a gente vai ter muitas outras notícias sobre isso. Bom, com um pouco mais de 1,12 m de altura, cerca de 75 centímetros de largura e 28,4 centímetros de espessura, como fragmento de uma estela ou pedra erguida em granodiorito, a pedra de Roseta, em princípio, pode parecer só mais um tesouro do Antigo Egito, mas na verdade é um dos mais importantes documentos da história da arqueologia. Esta aqui é uma preciosidade, é uma chave para o entendimento dos hieróglifos do Antigo Egito e o fundamento principal da egiptologia. É um divisor de águas. Existe o antes da Pedra de Roseta e o depois da Pedra de Roseta. É a mais famosa pedra do mundo, pois reúne em um só texto a escritura hieroglífica do Antigo Egito, a escrita demótica, uma espécie de Egito tardio, egípcio tardio, e grego antigo. Ela é originária da região de Sais, no delta do Nilo, e data do ano 196 antes da Era Comum. Veja a importância de um achado arqueológico deste. Ela contém um dos ditos decretos ptolemaicos, que é um texto de leis feitas por sacerdotes em louvor ao jovem faraó Ptolomeu IV Epifânio. A Pedra de Roseta foi exposta como monumento público e chegou a ser utilizada como material de construção de um forte na cidade de Roseta, a leste de Alexandria. Que desperdício seria! Seríamos privados da história que tem por detrás dessas inscrições. Em 1799, ela foi redescoberta por um soldado durante uma expedição napoleônica naquela região. Olha a beleza dessa pedra. É magnífico assim, esse encontro, sabe? Vou aumentar um pouquinho aqui, para a gente curtir um pouco. Aqui é uma escrita, aqui agora é outra escrita completamente diferente, tá? Completamente diferente. E aqui é outra escrita completamente diferente. São três escritas diferentes. Isso é um material espetacular, sem palavras. Esta é a primeira inscrição, para a gente ter uma ideia, esta é a primeira inscrição plurilingüe descoberta e se tornou o ponto de partida da tradução precisa dos hieróglifos, uma tradução precisa, exata.
A partir da leitura do texto em grego antigo contido nessa pedra, é como encontrar assim uma escrita antiga que tivesse o hebraico. Caso isso acontecesse, encontraram uma escrita antiga tendo o hebraico, eu poderia decifrar a outra escrita a partir do hebraico. Então foi isso que aconteceu. Tinha 3 idiomas, mas a pessoa que sabia grego percebeu que, todo mundo percebeu na verdade que era um escrito só que em 3 idiomas. E o que sabia grego, bastou traduzir o grego e relacionar as letras equivalentes no hieróglifo. E assim foi decifrada essa pedra magnífica. Bom, sendo assim, a decifração completa aconteceu em 1822, anunciada pelo egiptólogo francês, todo mundo já conhece, Jean-François Champollion. Essa pedra de Rosetta é o objeto mais visitado e de maior importância de todo o acervo do Museu Britânico. Existe uma briga aí para repatriar a pedra, porque na verdade ela foi encontrada lá numa região que pertence ao Egito, mas no momento está na Inglaterra, no Museu Britânico, em Londres, e é o 3º objeto mais visitado do mundo, porque ela é um divisor de águas. Antes dela não tinha como você fazer uma tradução hieróglifa, não tinha como. Mas se você encontrar um texto que está escrito em 3 idiomas, qualquer pessoa que saiba um deles decifra. Daí em diante deu-se um estudar e pesquisar de hieróglifos que desencadeou a egiptologia de uma vez. A pedra de Rosetta se tornou uma espécie de sinônimo de algo que se impõe como um marco fundador ou revelador de determinada ciência e da decodificação de uma mensagem. Dada a importância dela, é assim, só uma pessoa vendo de perto. Vocês depois colocam a foto lá no Google para enxergar melhor. Aqui é apenas um vídeo, amplie a imagem para vocês verem melhor. Tem fotos dela de costa, de frente, tem essa parte aí da escrita que eu mostrei. Algumas pessoas já conheciam isso, mas muitos não tinham noção do que era. Quando se fala em pedra de Rosetta, pensa-se que é mais uma pedra arqueológica. Não é mais uma pedra arqueológica. É a pedra. Até o presente momento, ela é a pedra. Sabe quando se diz assim, aquele ali é o cara? Então, essa aí é a pedra. Então estão aí as 2 descobertas do vídeo de hoje. Espero ter passado bem a informação para você que não sabia, e para você também que sabia e de repente tinha esquecido. Bom, muito obrigado pela sua visualização. Fortíssimo abraço para você. Vou deixar esse vídeo aqui de recomendação, a Bíblia de Yeshua e a Casa de David. Também são descobertas arqueológicas gigantescas, e vem mais novidades por aí, viu? Pode esperar. Lembrando que eu tenho um grupo lá no Telegram chamado Equipamentos de Estudo Bíblico. Eu vou deixar o link abaixo aqui nos comentários desse vídeo, tá certo? Qualquer coisa você. Também, se você tiver precisando de algum outro material que caso não esteja na lista, rapaz, eu gostaria de comprar tal material, mas não está na lista, você fala comigo e a gente pode dar um jeito disso aí, tá certo? Muito obrigado então pela sua visualização. Nos veremos no próximo vídeo. Shalom.